gente! E aí, tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais um episódio aqui no nosso Digicast. E olha só, quem tá assistindo a gente tá vendo a imagem aqui, né, da sala toda. E parece que a gente combinou de look, tá todo mundo de preto aqui. Amo! Também. Preto é minha cor preferida. Tô falando, né, porque tem gente que ouve a gente pelo Spotify, a gente também tá por lá. Estou aqui com a minha amiga Yandra. Olá, queridos. E mais um aí? episódio. Estou muito feliz. Muito Tá feliz, mais boa? uma vez. Tô boa. E você? Porém cansada, né? Cansada. Um pouco, mas a gente está aqui firme e forte. Exatamente, produzindo muito conteúdo para vocês. E a gente está com uma convidada muito especial, Natália Pimentel, aqui de Caruaru, professora, empreendedora. Seja bem-vinda, se apresenta aí para a galera. Obrigada, meninas. Obrigada, Eve. Obrigada, Yandra, pelo convite. Vamos falar muito hoje. Obrigada, gente. Como a Eve falou, né, eu sou professora, tenho uma agência também, sou publicitária, sou mãe de uma criança que vale por 5. E estamos aí. Multifacetas, viu? Tem muita coisa para dar muita coisa para dar conta. Muita coisa para conversar também. E aí, tu falou um pouquinho, Natália, sobre isso de ser professora, né? Ela é professora da Uninasal, aqui em Caruaru, não é isso? E também tem um lado empreendedora na agência Smarketing, não é isso? Eu queria que você contasse um pouquinho desse lado empreendedora com a agência, na parte de publicidade, enfim, como é que tu consegue conciliar essa parte também com a vida que você falou, tudo que você faz aí. Eu estou no mercado já há bastante tempo, né? Comecei em 2005, ainda estava na faculdade, e aí quando eu estava assim, no segundo período da faculdade, apareceu uma oportunidade de estágio e desde então eu nunca mais saí da área. Trabalhei em algumas agências e em 2016 eu sempre fui da área de negócios em agências, né? Por mais que eu tenha passado muito tempo na produção, comecei com uma RTVC, que hoje, né, é uma função que já foi transformada, né, com todas essas demandas do digital, mas RTVC, na tese, né, rádio, TV e cinema. Aqui, na época, a gente não tinha cinema para produzir. A gente começou a ter depois, quando os cinemas começaram a comercializar os espaços publicitários. Mas aí, então, eu fazia a RTV. E aí eu passei bastante tempo na produção, depois fui para a mídia e depois fiquei na área de atendimento. Mas mesmo quando eu estava na produção e na mídia, sempre eu estava envolvida na área de negócios. Então, durante um tempo, bastante tempo, cerca de 11 anos mais ou menos, eu reuni muitas demandas dos clientes que não era assim o negócio das agências atender, sabe? Não era uma coisa da agência que eu trabalhava na época, era um negócio das agências. Eram demandas de comunicação, mas que as agências não atendiam. Então, eu criei um projeto que seria uma consultoria de marketing integrado, né? E aí eu decidi realmente ter o meu desligamento da agência que eu trabalhava na época, em 2016, para empreender. E era uma consultoria onde eu trabalhava em parceria com as agências. E aí, de fato, os meus clientes tinham agências e trabalhei com algumas durante um tempo. Foi quando uma boa parte dos meus clientes estava começando a se inserir no digital de forma comercial. A gente tinha, na época, o Facebook, que tinha já muitas ferramentas comerciais, mas o Instagram ainda não tinha. Só que o Instagram estava sendo, né, a rede que estava crescendo. E aí, algumas marcas estavam começando a usar de forma comercial. E aí, comecei a inserir esses clientes também no digital e comecei a receber algumas demandas, né? Foi quando eu identifiquei assim, a oportunidade de ter a agência. Além da consultoria, ter a Smarketing. Nessa época, eu já tinha uma equipe. Então, institucionalmente também seria interessante ter uma marca que não fosse o meu nome, porque até então, quando eu decidi empreender com a consultoria, eu queria usar meu nome para que as pessoas soubessem que era um serviço feito por mim, vendido por mim, e aí já era muito claro que por ser eu, né, e eu não tinha uma capacidade grande de atendimento quantitativamente. Uhum. Então, eu tinha que ter uma quantidade limitada de clientes, né, porque é um serviço. E em consultoria não existe, não é o mesmo serviço para todos os clientes, é tudo muito de acordo com a necessidade de cada um. Então, já em 2019, né, eu criei a Smarketing, planejando lançar a Smarketing em 2020, porque em 2019 também foi quando o Otto, que é meu filho, nasceu. E eu imaginava que eu ia ter uma licença maternidade. Né? Eu estava sonhando que ia ter uma licença maternidade, que não aconteceu, porque não tem como acontecer quando a gente está de frente, né, num projeto nosso. Então, mas de fato, eu criei a Smarketing em 2019 para lançar em 2020.
E aí aconteceu tudo o que aconteceu em 2020, né? No começo do ano também eu tive uma outra demanda em 2020 que foi em relação às eleições, né? Os anos que são de eleições municipais, a gente tem projetos específicos que acontecem nesses anos. Então veio também essa demanda de eleições, eu me dediquei no começo do ano e aí em março, né, aconteceu a pandemia, a gente paralisou muita coisa, então eu deixei esse projeto um pouquinho engavetado, um pouquinho mesmo, porque realmente a Smarketing foi lançada em 2020, em dezembro de 2020, para os clientes que eu já atendia, né? Para o mercado, realmente eu vim abrir 2 ou 3 meses depois, já 2021. E aí a Smarketing é uma agência que trabalha com gestão de conteúdo e com gestão de marca. Esses são os 2 serviços que a gente tem. Então, quando a gente trabalha com gestão de marca, né, a gente trabalha a marca do cliente sob 3 pilares. O social, o marketing social, né, a responsabilidade social que ele tem na sociedade que está inserida, o varejo e o institucional. Então, a gente trabalha nesses 3 pilares. E quando o cliente ele tem um contrato de gestão de conteúdo, de fato, é a inserção desse cliente nas redes sociais, não necessariamente só no Instagram, com foco em conversão, sabe? Então, assim, aquele cliente que ele vem assim, eu queria tantos seguidores, não é o cliente que a gente atende, sabe? Não consigo também atender, por exemplo, marcas pessoais, assim, que querem trabalhar para desenvolver a imagem pessoal. Eu atendo empresas, né, com foco em conversão. Então, se o cliente ele tem lá 100 seguidores, 200 seguidores, mas ele tem foco em conversão, aí a gente consegue atender. Mas, assim, se o cliente disser, eu queria ter 10 mil seguidores, como é que eu faço para chegar em 10 mil seguidores? Esse não é bem o perfil do nosso cliente hoje, sabe? O foco de vocês é mais, assim, negócio de fato, né? Negócios, exatamente. E, mulher, como é que tu dá conta de tudo isso? Porque é demanda, viu? É demanda. Assim, tem que realmente ter tudo bem alinhado, né? Também eu não sou sozinha, eu tenho uma equipe, né? Isso é muito importante, né? Muito importante, porque você só cresce com pessoas engajadas, sabe? Com pessoas que queiram realmente estar com você no seu projeto. E aí, claro, que quando outras pessoas chegam, o projeto não se torna mais só seu, né? Ele tem que satisfazer também as pessoas que estão com você. Então, se for sozinha, não dá. Até você trabalha, né? Mas, assim, você tem uma limitação, você não cresce. Você cresce até certo ponto, na verdade, né? E ali você vai ter que dar uma parada um pouco. Se você quiser crescer mais, realmente você vai ter que ter outras pessoas. Com certeza. Eu acho que no mundo que a gente tá, principalmente do meio digital, o que é que seja. Olha, delegar se tornou a palavra que, assim, tá martelando na minha cabeça, né, como profissional também. Porque ou a gente delega com pessoas que vão estar com a gente para vestir a camisa, e não vestir a camisa não no sentido de muitas vezes como o mercado trata, de você ter que virar escravo da empresa. Não é isso. É você ter papéis alinhados com aquelas pessoas, senão você não vai crescer. De fato, você não vai para frente. Chega agora que cansa, você não tem como dar conta. Mentalmente, fisicamente, você não tem como. E é muito importante você ter as pessoas certas ao lado da... E acaba limitando, né? Porque você sozinha não consegue dar conta. E aí deixa de fazer muita coisa. E aí você meio que se perde nos processos e você vai se afundando, se afundando. E, assim, limita demais, né? Então, essa parte de delegar é realmente uma coisa necessária, mas também é muito difícil quando a gente não tem... Muito. Money, né? E a parte financeira, eu acho que é a parte de maturidade, realmente de gestão, às vezes. Porque a gente tem que saber lidar com pessoas, que é muito difícil. E aí vem para outra parte que é... suada um pouco. Essa parte financeira, assim, no negócio da gente de publicidade é uma parte sensível, porque o custo de uma agência a gente sabe que é alto, né? Porque você contratar pessoas que, por mais que tenham funções que são operacionais, todas essas pessoas trabalham com ideias. E você desenvolver isso é um custo, né? Ideia é um produto fino, né? Então, assim, o custo de uma agência, ele é realmente alto. Aí, realmente, a gente precisa desenvolver coisas, se aprofundar nessa questão de gestão, né, nesse tema, para que a gente possa crescer aí de uma forma mais saudável. Mas não é uma parte fácil de lidar, né? Porque, embora a gente tenha produtos diferentes, né? Dentro da agência a gente tem a criação, aí a gente pode ter o FII, pode ter o job, pode ter a mídia, pode ter a produção.
Algumas agências trabalham com eventos, né? Outras não. Mas, enfim, você pode desenvolver produtos dentro da agência. Ainda assim, o custo até para desenvolver esses produtos é alto, né? Você faz um investimento alto, né? E às vezes a gente está no mercado que não está preparado tanto para esse investimento, para a cabeça aberta para esses produtos. É bem difícil, aqui é muito desafiador, né? Verdade. Bem desafiador. Eu tenho, assim, conversado com outras pessoas, né, de outras agências. Também a gente está meio que percebendo, assim, uma mudança interessante por parte dos próprios clientes que estão demandando outras coisas. Eu acho que também a gente passou por um período que a gente não ensinou devidamente, não conscientizou devidamente o cliente o que era digital, sabe? Eu acho que, assim, eu tomo também essa responsabilidade para mim. Uhum. E aí ficou parecendo para o cliente que o único canal de vendas, desculpa, que o único canal de vendas que existia agora era a rede social. E Sim. não é só isso, né? Que o único canal de comunicação que ele tinha é só rede social. E não é só rede social. Rede social é um canal que não tem como a gente não considerar ele mais, porque ele faz parte da nossa vida. Mas não é só rede social. Isso foi o boom da pandemia. Ainda respinga hoje em todo cliente. Porque eles acham que, tipo, a rede social tá perfeita, massa, ok, vai fazer. Mas é o que eu sempre digo, assim, até quando eu palestro e tudo mais. Se o online estiver alinhado com o offline, com o seu negócio, com a conversão, como você diz, eu quero tantos seguidores. Antigamente o povo queria isso, para ter o selinho verificado, não sei o quê. Mas isso não vende, minha gente. Se você tiver uma visibilidade muito grande e não vender, você está fazendo errado. Você tem que rever o seu modelo de negócio, porque não vai dar certo. O digital é muito massa, desde que as pessoas saibam usar, né? Com certeza. Porque o digital, ele vai te trazer resultados, né? Mas você tem que estar consciente de quais são os resultados que ele pode proporcionar. Porque tem gente que entra, assim, tá entrando hoje no Instagram, nunca teve presença digital, né? Tá entrando hoje e acha que mês que vem vai ter transformado a vida financeira da empresa. E não funciona assim. Principalmente se internamente a empresa também não estiver alinhada, que acontece. É verdade. Não adianta ir em busca dos resultados, né? Os resultados chegarem, mas você não está preparado para receber, para administrar isso. Tem um exemplo aqui, eu não vou citar a marca, obviamente, mas o produto dela é muito bom. Ela está disponível lá no iFood. Mas aí, toda vez que a gente pede, demora 2 horas para chegar. E por que demora 2 horas para chegar? Sabe? Então, se vai demorar, entre em contato com o cliente. Se aconteceu algum problema, fala com o cliente, tenta ali resolver, mas não deixa o cliente no vácuo, porque tu tá vendendo. Mas até quando tu vai continuar vendendo, estando nessa posição de ausência, sabe? Da prestação ali do serviço. Então, é bastante interessante a gente ter essa consciência de que estar no digital é importante, é fundamental, mas a gente precisa equilibrar, né, essa experiência para que o consumidor ele seja, de fato, minimamente atendido. Não é isso? E a gente volta para o que eu sempre digo, o atendimento é básico e é obrigatório. Muito. É impressionante, minha gente. Eu tive, não citando marca também, mas eu tive uma experiência muito massa recentemente. Eu fiz um pedido no iFood, o iFood não entregou o pedido para a empresa e fiquei esperando ir lá para confirmar o pedido e foi cancelado. Aí eu, poxa, eles cancelaram meu pedido, nem consideraram fazer o pedido. Aí eu entrei em contato pelo WhatsApp. Ela mandou um print dizendo que não tinha chegado. E eu fiz o pedido, faço o pedido normalmente e tal. Tipo, ela me atendeu tão bem que eu disse, não. Isso aqui é fora do comum, é fora do normal. Eu marquei no Instagram, parabenizei no WhatsApp. Porque assim, eu acho que o atendimento, minha gente, qualquer lugar que seja, no online, no offline, se você não for bem atendido, você não vai voltar. Não volta, porque, veja, ninguém paga para ser mal atendido, né? Então, atendimento é uma obrigação. Sim. Você tem que atender bem. Agora, o relacionamento que você vai criar pode ser um diferencial, né? Então, tem marca que chega e diz assim, meu diferencial é o atendimento. Aí a gente tem que fazer um trabalho também de conscientização. Não é o diferencial. Tem muita obrigação, né? Exato. No semestre passado, lá na Nassau, eu estava com a disciplina de marketing de relacionamento, com a turma do 3º e 4º período de marketing. E aí a gente fez um trabalho que foi uma pesquisa de campo, né? A turma se dividiu em grupos e o trabalho que eles teriam seria
Cada um escolheu uma empresa, poderia ser uma empresa que eles tivessem, que algum deles já trabalhasse, ou que eles tivessem um acesso fácil, ou uma empresa que eles tivessem curiosidade para conhecer. E eles iriam para essa empresa analisar quais eram as estratégias de atendimento dessa empresa e propor melhorias, sabe? No trabalho, eles trariam um relatório, fariam uma apresentação e no relatório eles colocariam como é que eles poderiam contribuir melhorando. E aí, eram 5 grupos, mais ou menos, né? E teve empresa que quis contratar o grupo para dar consultoria, de fato. Que massa. Sabe? Para poder realmente aplicar as sugestões que eles deram. E uma das obrigatoriedades do trabalho era que as marcas fossem locais. Então, não valia você pegar uma empresa grande na internet, sabe? Pesquisar, porque tem como a gente ter essas informações, né? Então, tinha que ser uma empresa local, que você fosse se deslocar até essa empresa. Que, de repente, eu até propus para eles que fizessem um cliente oculto, sabe? Para entender mais e tudo. Então, eles voltaram com muito material e com muitas oportunidades também, porque, realmente, a questão do atendimento é uma parte que chama muita atenção na nossa região, né? Sim. Então, assim, eles voltaram com muita coisa para ser feita, sabe? E com a cabeça assim aberta, de que, olha, tem coisa que a gente precisa alinhar, conscientizar o cliente antes de ele precisar ou ele demandar uma campanha e botar todas as expectativas dele naquela campanha, que aquela campanha vai salvar o mês dele, sabe? O que, assim, vai transformar a marca dele. Não é bem assim, é um processo, né? Sim. É um processo. A campanha, realmente, ela pode dar um boom nas suas vendas se você já tiver tudo organizado. A casa organizada. Antônio. Se você já tiver a casa organizada para receber essa demanda. Se você não tiver, verdade. Como é, né? O cliente vai chegar para você, você vai atrair o cliente, mas e o atendimento para fechar essa venda, né? Tem que estar preparado. Ainda nesse ponto, para vocês verem como faz a diferença um bom atendimento com foco em relacionamento. Esses dias a gente precisou buscar um hotelzinho para nossa cachorra, Mia, quem nos segue já conhece a peça rara. Aí, eu conheci esse lugar através de uma amiga, que ela sempre compartilha. Aí eu disse, não, vou em busca de mais informações. Entrei em contato, a pessoa me respondeu, eu disse, olha, ela tem que passar por uma avaliação. Vou ver se eu faço uma coisa dessa. Pra ver se ela vai ser aceita. Aí, tá bom, beleza. Aí, levei a cachorra lá. Quando eu volto pra casa, assim, a diferença e o que fez realmente a gente sentir confiança pra contratar o serviço desse hotelzinho foi o atendimento. Porque a gente deixou a cachorra lá. Mas aí e aí, o que é que tá acontecendo? Não sei o quê. E ela ficava mandando foto, ela ficava me respondendo. E assim, você percebia a boa vontade em colaborar, sabe, com aquilo ali, em fazer acontecer e tal. E aí, isso me chamou muita atenção, porque não é todo dia que a gente busca um atendimento, busca uma informação e a pessoa tem essa, sabe, essa generosidade e gentileza, né? Vamos dizer assim. Então, me chamou bastante atenção isso. Eu até falei pra pessoa. Eu disse, olha, quando eu busquei a cachorra, a gente vai fechar, não sei o quê. Mas parabéns pelo seu atendimento. Não é todo dia que a gente vê isso, principalmente aqui na nossa região. E isso realmente fez a diferença para ficar com vocês e contratar, porque foi o atendimento dela no WhatsApp que passou a segurança que a gente precisava, sabe? Então, quando a gente estiver longe de fato, que a cachorra precisar ficar lá no hotelzinho, a gente vai saber que ela vai estar sendo monitorada, que a gente vai estar recebendo as informações, sabe? Então, o boca a boca fez com que eu chegasse até lá, mas foi o atendimento que me fez fechar. E se existe boca a boca é porque o atendimento é bom. Em algum momento, eu digo muito isso, o boca a boca é o melhor atendimento que tem. Porque se uma pessoa chega para indicar você... eu me mostro todos os dias na rede social, eu vendo meu produto todo dia. Mas a indicação é a prova social que você precisa. Com certeza. E se não, por exemplo, se você tivesse uma experiência ruim, se a Evelyn tivesse uma experiência ruim, talvez fosse uma coisa pontual ali, porque se ele já tem né, já tem a indicação, já tem, o pessoal gosta, enfim, é muito massa isso. Eu digo sempre, atendimento é muito obrigatório, eu sou fã e bato nessa tecla 1.500 vezes, se preciso for. Com certeza. Porque tem gente que fala assim, eu preciso vender, aí eu quero fazer uma campanha. E aí, ok, faz sentido você dizer isso, realmente. Você precisa vender, você precisa comunicar, né? Falar para as pessoas.
E fazer uma campanha é isso, é você comunicar. Só que aí também o cliente ele precisa entender que quem vende é departamento comercial. Então, marketing, publicidade, propaganda vão atrair as pessoas. Aí as pessoas realmente vão chegar até você. Agora, quem vai fazer o fechamento são as pessoas que estão no departamento comercial. Então, venda também é um processo, né? Tem uma sondagem, aí tem um fechamento da venda. Esse fechamento da venda é feito por time comercial, senão não existiria time comercial. Né? Anotem, empresas, escutem isso aqui, por favor. Contratem Natália. Porque, minha gente, o povo quer que a gente faz, às vezes, uma produção de conteúdo, um planejamento, venda. Um dia desse, um cliente chegou pra mim e disse, olha, eu quero um relatório porque eu tô vendendo pouco. Aí eu disse, o conteúdo tá ok, os números estão ok. Mas eu quero, vamos ver o WhatsApp como é que tá. E, tipo, depois que a gente fez a consultoria de atendimento, aí a menina tava dizendo, a gente bateu a meta, foi massa, não sei o quê. Porque... Por exemplo, o atendimento presencial é muito mais fácil você conquistar alguém. Se o atendimento online não for feito, eu não tô nem vendo quem tá falando comigo muitas vezes. Eu não sei o que é que vai ser feito, se eu vou sentir segurança. Se a pessoa trata bem e é massa, o primeiro canal que eu procuro é esse. Não tem outro, né? Não tem pra onde. E aí, também, algumas pessoas, né, precisam aprender que o atendimento pelo WhatsApp é a mesma coisa do presencial. Você tem que ter cordialidade, você tem que passar as informações com precisão, né? Você tem que conhecer o produto. Tudo isso, do jeito que funciona presencial, é a mesma coisa online. Só que você vai digitar, você vai gravar um áudio e você só não vai estar com a pessoa. Mas tem que passar as mesmas informações. Eu vejo, assim, muitas pessoas, sabe, às vezes reclamando assim, eu não aguento mais o WhatsApp. Eu fico ansiosa quando eu ouço a notificação do WhatsApp. Mas, às vezes, eu também vejo que as pessoas não colaboram no WhatsApp para que não haja essa sensação de ansiedade. Porque o que é que gera essa ansiedade no WhatsApp, né? É você receber realmente muitas demandas ali, e aí isso é uma coisa que eu acho que realmente a gente precisa se organizar, sabe? Nesse ponto, assim, entender qual é o nosso papel, o papel da tecnologia, né? Para que uma coisa não assim, sobrecarregue a outra. Mas eu acho também que as pessoas podem colaborar mais. Se você passa as devidas informações e se comunica com clareza no WhatsApp, aquele ponto já vai estar resolvido. Sim. Você não já vai estar mais recebendo tantas mensagens, né? Eu acho que algumas empresas, elas perdem negócios porque não passam informações com clareza, o cliente fica lá demandando, né? Termina que, às vezes, o atendimento dura muito tempo, muitas horas, às vezes passa de um dia para outro, né? E o negócio não acontece com agilidade. Às vezes é um produto simples, de um valor acessível, que você demora para fechar porque não se comunicou com clareza. Então, essa questão do atendimento pelo WhatsApp precisa ser trabalhado também em alguns lugares. Né? E aí a gente vai para outro ponto também. Mais uma coisa que a Natália faz. Tu tens um e-book, não é isso? Para para social media, né? Social media, né? No caso, a gente fala aqui. E tem muita gente que está aspirando nessa área, né? É uma área que cresceu muito, é uma profissão que cresceu muito nos últimos anos, principalmente. Eu digo que a pandemia foi um divisor de águas, porque as pessoas começaram a conhecer o digital, começaram a conhecer as profissões na internet, além de influenciador e tal. E aí, para quem está começando, qual a tua dica para esta profissão maravilhosa da nossa área? Para quem está começando, assim, eu recomendo muito que estude muito, sabe? Porque uma coisa que assim, a profissão de social media é uma profissão bem remunerada, né? Mas quem é que é bem remunerado como social media? É o profissional que sabe que o que importa é a estratégia, sabe? O profissional que ele vai vender post, ele vai ter muito trabalho e ele pode até ter uma quantidade de dinheiro, mas que provavelmente não vai pagar o trabalho que ele tem, porque o trabalho vai ser muito maior. Então, um profissional que ele tem uma qualidade de vida, que ele é bem remunerado, que ele consegue crescer até com uma certa rapidez mesmo, é o profissional que entende que rede social precisa ter estratégia. E é isso que ele negocia, é estratégia. Sim. E, claro, a estratégia vai demandar criação de arte, vai demandar vídeo, né? Vai demandar uma produção de uma série de materiais. Mas isso é em virtude da estratégia. Então, eu recomendaria que o profissional, quem quer começar, né, como social media, estudasse muito e muito as plataformas. O que é que cada rede social entrega? Né? Quem é que está em cada rede social?
A gente tem um perfil de público no Instagram, a gente tem um perfil de público no X, que eu ainda não me acostumei com o X. Eu só chamo de Não tenho Twitter. condição. Sinto muita falta do Twitter. Não tenho condição. Esse não. Né? Aí, Muito nada a ver. Muito nada a ver, gente. Pelo amor de Deus, Twitter. Pois é. A gente tem um perfil de público no Threads, né? Então, assim, cada rede social tem seu perfil de público e tem ferramentas que agregam, né? Então, é preciso realmente também estudar o que é que cada rede social pode entregar. E aí, paralelo a isso, eu também recomendaria que a pessoa que quer se tornar social media passasse por um processo de autodesenvolvimento, porque também tem muita gente que tem um conhecimento técnico assim, incrível, mas não sabe passar esse conhecimento técnico para outras pessoas. Né? Então, assim, uma coisa que vai fazer você também crescer é você saber falar sobre o seu trabalho, saber vender. Né? E às vezes tem gente que tem meio que um medo dessa palavra vender. Eu não sei vender. Na verdade, a gente sabe, a gente só precisa exercitar. Né? Então, assim, que a pessoa também passe por um processo de desenvolvimento que não é só a parte técnica da coisa, mas é desenvolver a comunicação, sabe? Ampliar o networking. Isso é muito importante. E isso vai fazer muita diferença, né, para que você possa começar. E para se diferenciar, né? Porque, olha, eu vou dizer, tá tão difícil a área da gente. Todo mundo acha que pode fazer as coisas. É muito difícil. Eu conheço um monte de gente que até, beleza, é legal e tal, mas primeiro não sabe a estratégia, não sabe o público do cliente e acha que qualquer pessoa pode fazer arte ou qualquer pessoa pode produzir um conteúdo, qualquer pessoa pode fazer estratégia e acaba que, enfim, acaba prostituindo também o mercado um pouco, porque quem é bom de verdade vai ser caro um investimento, né, para a marca, para a empresa. Mas aí vem uma pessoa que, tipo, faz uma coisa meia boca, que não se preocupa com o cliente, paga pouco, aí o cliente, eu vou com esse aqui mesmo. E ele vai ter a mesma cobrança que um bom. Ele vai ser cobrado da mesma forma. É muito difícil essa área da gente por causa disso, né? Então, quem quer, você realmente tem que se diferenciar. Muito difícil. Porque a gente vê, assim, hoje, muita gente dizendo assim, eu sou especialista em marketing, né? E aí, quando você sabe o que é marketing, você vai ver o que é que a pessoa... Qual é o trabalho da pessoa? A pessoa não é especialista em marketing. Não. A pessoa tem um trabalho voltado para a rede social, né? Ele não fala de marketing, ele vende marketing, mas ele não fala de marketing, ele não trabalha com marketing. Ele trabalha com rede social, que rede social é um recorte de marketing digital. Sim. Então, às vezes, também ele não é especialista em marketing digital, porque rede social é uma fatia relativamente pequena de marketing digital, né? Marketing digital é muito amplo. Sim. Então, eu vejo muita gente dizendo assim, eu sou especialista em marketing. E quando você vai ver, não é bem assim, né? Tu falou uma coisa muito interessante que foi sobre a questão da gente saber se vender, né? E uma coisa que tem muito no mercado, né, que é bastante comum a gente observar, são pessoas que sabem se vender muito bem, mas quando vai para a prática, né, ali no dia a dia, quando realmente precisa descer a estratégia, ela não sabe o que ela está fazendo. Trava. Né? Isso é bastante comum a gente ver isso, né? Faz lá o marketing, eu sou o melhor. Não, porque... Enfim, tem esse tipo de situação e em contrapartida tem o profissional que sabe, entende ali das estratégicas, sabe o tático, sabe a questão da produção, entende o que está fazendo, mas ele não sabe se vender. Existe muito esse... paralelo, né? E como a gente encontra um caminho que una tudo ali? Aí tem que ter realmente disposição, né? Porque, assim, tem que saber se vender e tem que saber fazer. Porque também não adianta você saber se vender e não entregar. Sim. Porque em algum momento, né, o feedback vai ser negativo e aquele boca a boca vai ser negativo. E é muito pior. É muito pior. É muito pior. Então, assim, tem que saber fazer os dois, né? Aí você tem que ter disposição para aprender, abrir a sua cabeça, para aprender o que você não sabe. E aí, quando a gente vai, assim, didaticamente falando, sabe? Quando a gente pega uma turma, começa uma disciplina, eu sempre ensinei para adultos, né? E ensinar para adultos é um pouco desafiador, porque dependendo da turma, são pessoas que pararam um tempo de estudar para fazer outras coisas, para trabalhar principalmente.
e voltaram. E quando os adultos voltam já com uma bagagem, às vezes eles acham que eles já sabem fazer porque encontraram um caminho. Né? E aí a gente faz um trabalho de você entender que existem vários caminhos para você fazer a mesma coisa. E que quanto mais você aprende a fazer uma coisa, mais você sabe que você precisa aprender outras coisas. Né? É um processo que não acaba. O processo de aprendizagem não acaba. Looping. É um looping. E você precisa ter disposição para isso. Você precisa se abrir para aprender, sabe? Não é que a pessoa tenha que se tornar um grande orador e vai saber falar em qualquer lugar. Pessoas tímidas, elas sabem vender também. Só precisam saber se comunicar. Você não precisa transformar a sua essência, sabe? Tentar mudar, né? Porque não tem como você mudar a sua essência. Você não precisa, assim, se transformar numa pessoa... Às vezes eu vejo também algumas pessoas que lá na rede social aí usam muito humor, que pessoalmente não tem essa característica, né? E tentam ser mais expansivas e tudo. Você não precisa se transformar. Você pode fazer exatamente do jeito que você é, presencialmente, né? Fisicamente, no ambiente físico. E você pode ser do jeito que você é. Você só precisa entender que realmente você tem alguns pontos que você precisa melhorar se você quiser crescer. Sim. Né? Se você quiser crescer, realmente ter uma vida assim, que seja, de repente, mais confortável, né? Ou uma vida financeira melhor, você vai ter que passar pelo processo. E identificar o que é que você precisa melhorar. Se você precisa melhorar a parte da sua imagem pessoal, né? De se comunicar, então é isso que você vai ter que se dedicar. Sim. É muito importante, né? Todos esses pontos. E a gente estar aberto, né? Para receber, para ir buscar, porque só assim a gente vai evoluir, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional. Né? Só assim, tudo isso vai fazer sentido. Com né, amiga? certeza, com certeza. E aí, vê só, uma vez a gente viu tu postando, e eu vou ler bem certinho aqui, né? Que gerenciar um perfil numa rede social é administrar um canal de vendas. Menina, eu amei essa frase. Eu também. Amei. Isso faz muito, muito sentido no dia a dia, né? O que a gente já vinha conversando aqui, que não é só você administrar uma rede social, não é uma simples rede social. Se tornou uma ferramenta de vendas, né? E aí, no empreendedorismo, sempre a gente tem aquele momento que a gente falou. Existe um momento de crescer, porque eu sou uma equipe, sou a urgência, eu faço tudo, e aí chega um momento que você tem que parar para isso, né? Para ver isso. E aí a gente queria saber, né? Como é que você faz para conseguir gerenciar isso tudo, como é que é esse ponto de chave de virada para melhorar nesse sentido. Eu precisei entender, realmente, assim, passar primeiro por um processo de muitos erros, porque eu centralizei muita coisa no começo. Muita coisa mesmo. E, assim, eu passei por um momento que eu estava extremamente sobrecarregada e não sentia, sabe, que estava sobrecarregada. Porque eu também achava que eu tinha tempo. Então, os trabalhos iam chegando, eu ia pegando, eu ia dando conta. Eu me lembro que a primeira vez que eu disse... Que eu nem disse um não foi um não que eu dei. E só que eu estava com uma viagem marcada para um evento da área de trade marketing, que era uma área que eu queria muito aprender na época, né? E aí ia ter um evento e tal. E uma pessoa me chamou para fazer uma reunião. Eu ia viajar na segunda-feira, essa pessoa me chamou para fazer uma reunião na sexta. E ela disse assim, mas ó, né, é urgente. A gente precisa começar urgente. E aí eu falei para ela, não vai ter como eu começar até tal dia, eu vou estar em viagem, quando eu voltar eu já tenho outras demandas aqui, então a gente pode começar tal dia. Então não foi um não, mas essa foi a primeira vez que eu realmente coloquei assim, não peguei de imediato. E aí quando eu entendi isso, que primeiro era uma coisa que eu precisava fazer, realmente mudou uma chave, sabe? Quando a gente... O mundo não acabou, né? Porque você disse, eu não consigo. Porque você disse não. Virou uma chave, assim, de que, ó, realmente, pela minha saúde, para que eu possa entregar aquilo que eu estou vendendo, eu preciso organizar isso aqui. Ou se eu pegar, eu preciso aumentar a minha equipe, porque realmente eu não posso centralizar. Mas, assim, eu passei por um período de centralização, que eu não recomendo, assim, que você permaneça muito tempo. Eu acho que é comum isso acontecer logo no começo, né? E eu acho que até isso contribui de alguma forma também, porque você vai entendendo as funções das pessoas, você vai entendendo como é que você quer contratar, né? Quais são as pessoas que você vai contratar, qual o perfil que tem que ter.
E a vivência que essa pessoa também vai ter com você, porque você já sabe, né? Já conhece seus clientes, já conhece as demandas deles. Então, assim, mas eu acho que eu passei bastante tempo. Capricorniana, né? Então, acho que eu passei bastante tempo nesse período. Aí eu precisei me desprender disso. Sabe, quando eu me desprendi, a coisa melhorou. Eu não tive uma licença maternidade. Só que os meses depois que meu filho nasceu foram meses maravilhosos. E que antes de eu sair, eu sentei com uma pessoa, né, que ia liderar, ali ia ficar mais perto dos clientes e tudo. E quando eu voltei, estava tudo funcionando. Porque teve uma preparação, né? A pessoa que também ficou tomando a frente era uma pessoa que já tinha uma vivência, já tinha filhos também, já sabia qual seria o processo que eu iria vivenciar. Então, estava alinhado, sabe? E, assim, então eu vi que, funciona. Não precisa de mim em todo o tempo. E eu preciso entender também qual é o meu lugar, porque eu tenho uma função. O que eu gosto de fazer. Onde você brilha, né? E onde eu não contribuo tanto. Sim. Porque tem lugares que eu não contribuo tanto, que se eu fizer não vai sair bom, sabe? Tem coisas que eu não sei fazer. E aí, quando eu entendi isso, que funcionava sem mim, eu disse, bom, então é melhor a partir de agora eu me concentrar onde eu acho que eu sou boa. E aí, onde eu acho que eu não sou boa, eu vou me cercar de quem é. Sim. E a vida muda muito depois disso, sabe? Porque aí é que você começa a crescer de verdade. Porque até então eu crescia. Quando eu olho... Calma, amiga, vai dar certo. Quando eu olho, por exemplo, as planilhas, né? Todo mês eu crescia. Mas eu crescia muito na doida, assim, sabe? Sem qualidade de vida pra mim. Então, isso mudou muito, assim. Aí, hoje eu já consigo, né? Ter finais de semana. Hoje eu consigo me desligar, por exemplo. Tem os horários que eu não respondo, WhatsApp, tudo isso. E ninguém morre por causa disso. Sim. Eu acho que esse processo, né, da gente virar a chave e passar a abrir para delegar, tanto pela questão financeira, que é difícil, né, quando a gente está começando, tanto também pela questão do mindset. Exato. Antônio, eu detesto essa palavra, mindset. Mas é uma coisa mental mesmo que a gente precisa trabalhar, né, para poder delegar para as pessoas. Mas acho que é um pouco difícil a gente chegar até esse momento. Porque às vezes a gente tá tão cansada. A gente tá tão cansada que a gente fica naquele estágio de dormência. Vocês já se sentiram assim? Porque eu já me senti muito assim. Não, eu estou pensando... Quando a Natália falando, eu assim, ó. Hello, darkness, my old friend. Porque é difícil demais. Esse lado de delegar, minha gente, é muito difícil. Por conta que, assim, eu sou uma pessoa que... Eu quero estar, assim, ó, nos mínimos detalhes. Eu fico assim... Se a pessoa não faz o negócio que o meu cliente quer, meu Deus, eu fico doida. Aí e assim, a minha parte de descentralizar não foi porque eu fiz um processo saudável. Eu tenho que delegar. Não, foi minha cabeça que já estava louca. Ou eu fazia isso, ou eu ia infartar aos 26 anos de idade. Não tinha condição. Então, assim, é muito difícil. Não cheguei nesse tempo, entendeu? Não faço o que eu faço. Faço o que a gente diz aqui, mas não faço o que eu fiz, não. Porque é loucura. É loucura. E aí, só que aí também você aprende o seguinte, que delegar não é você falar uma vez como é que tem que fazer e você esperar que a pessoa vá fazer. Não é assim. Delegar é um processo de acompanhamento contínuo, né? Agora, você dá espaço para você receber outras ideias. Que isso, assim, eu acho que nesses últimos anos, principalmente pós-pandemia, eu acho que foi muito bom, sabe? Ouvir outras pessoas, porque realmente a gente passou por uma transformação no mercado. E como eu, particularmente, eu fiz a quarentena. Eu passei bastante tempo, assim, em casa mesmo. E também meu filho estava muito pequenininho, tinha meses só. E não tinha previsão de vacina para criança, né? Então, eu não tinha, assim, eu não queria colocar no hotelzinho. Eu tinha medo mesmo de colocar em hotelzinho essas coisas. Então, eu passei realmente muito tempo em casa, sabe? Muito tempo home office. Eu consegui manter meus amigos, graças a Deus. Meus amigos da área, né? A gente se falava. Mas eu não conseguia ver as pessoas, sabe? Então, quando eu comecei a conhecer outras pessoas, por exemplo, pessoas que estavam saindo da faculdade, ainda tinha o curso de publicidade, né? Que fechou recentemente. Mas quando eu comecei a conhecer
estudantes que estavam se formando, sabe? Que eu comecei a receber outras ideias, deu uma oxigenada. Então, assim, hoje o meu processo a minha função, né, nesse processo de delegar é de estar instruindo, até porque eu continuo na parte de atendimento, né, aos clientes, de estar instruindo, de estar direcionando, de dar o espaço da pessoa trabalhar, né, fazer a parte dela, mostrar as ideias dela, mas continuar instruindo, sabe? Agora, mais no bastidor mesmo. Sim. Quando a gente tem, por exemplo, tem uma campanha grande para apresentar, vai todo mundo que está envolvido na campanha, todo mundo vai falar, entende? Porque tem que ter o espaço, né, das pessoas. Mas é um processo que você não deixa de estar ali todo dia fazendo. E eu acho que até quando você começa a delegar, você começa a sentir a necessidade de colocar outros processos na sua empresa relacionados à organização. Por exemplo, a reunião que é de pauta e a reunião que é de alinhamento. Sabe? A reunião que você vai falar realmente das demandas da pauta e a reunião que você vai falar da cultura organizacional, né? Que isso é uma coisa que você tem que estar ali fortalecendo. Então, você vai começando a sentir necessidades de implantar outros processos. E nessa área da gente, eu acho que processo é uma coisa muito importante, porque quanto tempo, né, a gente que passou por agência, a gente não viveu assim, meio que um caos mesmo, né? A gente não tinha muito processo, a gente entrava na agência, tinha um horário para entrar, não tinha hora para sair, e pronto. E quantas vezes não terminamos em pizza? Né, e assim, esse negócio de cultura organizacional, às vezes tem um processo, mas eu sigo, fulano não segue. Aí meu trabalho não sai porque fulano não entregou. É muito difícil. Acho que além de delegar, você tem que estar ali na demanda todo dia e não pode deixar cair no como é que eu posso dizer? No vício de rotina, né? No vício de você também, tipo, fulano eu dou a ordem, fulano, toda vez eu dou a ordem, mas fulano continua errando, e você, tipo, porque fulano é tão bonzinho, fulano é tão legal, fulano faz tão direitinho, mas fulano não tá colaborando, é tão galera ele. E depois, cai nas costas de quem tá no atendimento. Eu fui atendimento também, eu sei disso. Então, assim, existem dois extremos, tanto delegar, como você estar ali na demanda, quanto você não se acomodar de deixar o seu funcionário, assim, fazer o que quer, na hora que quer, e mesmo você dando a ordem, ele passar por cima. Aí é punk. E eu já passei por, não comigo, mas em situações de organização de trabalho que foram muito difíceis, porque afeta o coleguinha. As pessoas não entendem isso. Afeta muito. Aí tem que ter um limite, né? Assim, você vai desenvolvendo a pessoa, mas assim, a pessoa também tem que querer ser desenvolvida. Sim. Se ela não quiser, tem um limite. Você investe até certo ponto. E se não tiver realmente alinhado, adeus. Tem que ser. E cada um tem que tomar o seu caminho e procurar o que é melhor. Exatamente. Sabe? Às vezes, você tem pessoas que são muito boas, mas que não querem estar ali. Só que elas não entenderam ainda que não querem estar ali, né? E quando entendem, não são claras. Muitas vezes, sabe? É muito difícil. Mas eu acho também que tem uma questão cultural nossa, sabe? Nossa, assim, nordestina e tal, da gente ter, às vezes, não tem muita clareza para falar no ambiente de negócios. Eu acho que, às vezes, a gente se preocupa muito com o emocional. E aí a gente não fala com clareza. A gente é muito passional, né? Muito. A gente é muito galera, às vezes, até demais. Eu passei por uma experiência recentemente com uma agência de São Paulo. Outra coisa em relação à comunicação, sabe? Com muita clareza. Que se fosse aqui, na nossa cultura, a gente falaria assim, poxa, a pessoa só está preocupada com números. E sim, as pessoas só estavam preocupadas. As pessoas só estavam preocupadas com números mesmo. Então, aí tinha uma comunicação muito clara. Tem que fazer isso aqui. Não entregou por quê? Tá errado. Sabe? Não tem, assim, muito jeitinho, assim, sabe? De mão na cabeça. Não. E pronto, e a outra pessoa recebe e aí ela vai trabalhar aquele feedback da forma que ela achar que tem que trabalhar. Sim. Eu acho que falta um pouco de clareza. Assim, não é que a gente tenha que desrespeitar as pessoas, a gente tem que entender, né, os limites de cada um. Mas eu acho que também falta comunicação clara, sabe? Muito importante. É isso aí. Comunicação clara, alinhamento. Uma bomba, né, na tudo cabeça mais. Da pessoa tá assim, doida. Altos insights aqui. Natália, queria agradecer sua participação. Foi muito massa, né, amiga? Muito.
Que massa. Me relembrou tantos tempos de agência, amiga. Eita, Foi muito que massa época. estar aqui com você nesse domingão aí. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Tenho certeza que agregou muito para quem tá ouvindo e vendo a gente. Eu que agradeço, minha gente. Obrigada mesmo pelo convite. Sempre que precisarem de mim, vocês sabem que eu tô, né, à disposição. Sou muito fã do projeto de vocês. Obrigada. Eu acompanho o Digicast, gosto muito do digital, né? Já tive a oportunidade de participar de um dos eventos. E assim, contem comigo pro que vocês precisarem. Tamo junto. Com certeza. Gente, voltamos no próximo episódio, mas não esquece de seguir a gente nas redes sociais, porque tá chegando novidade por aí, tá? Então, se você gosta dos nossos encontros, dos nossos eventos, fica ligadinho nas nossas redes. E nos segue também nos perfis pessoais, segue Natália também. E vamos trocando figurinha por aí. Um cheiro. Tchau. Você ouviu o DigiCast, um podcast do Digital. Produção e edição K2K Filmes.